Cadê Basília Rodrigues e Uribe? Porque o presidente eleito Lula deve anunciar, então, os novos ministros nessa semana e a gente quer poder ouvir os nossos analistas sobre as expectativas, né, gente? E aí, gente linda, inteligente, olha quantas cores vibrantes. Tudo bem? E aí, Uribe? Tudo ótimo. E aí, Basília? Bom dia. E aí, tudo bem? Bom dia, Elisa. Bom dia aos nossos espectadores. Eu e Basília passamos coladinhas no fim de semana, viu? Exatamente. Fazendo aí uma comparação com a habilitação, né, que você bem associou, não pode cometer faltas, né? Então, muitas pessoas foram chamadas para estar presentes hoje no Tribunal Superior Eleitoral, até como uma forma de contemplar todos esses apoiadores de diferentes legendas, diferentes segmentos sociais. E, Basília, deixa eu aproveitar e já te perguntar sobre isso, porque é um momento bastante importante da presença de Luiz Inácio Lula da Silva, o novo presidente, ainda não presidente, mas em breve no cargo, com Alexandre de Moraes, que é aquela figura que é a pedrinha no sapato do atual presidente, que segue ali em silêncio com o público. O que você tem a nos dizer sobre as apurações em relação a essa cerimônia? Olha, a cerimônia terá o primeiro discurso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, é o que está na previsão aí do script divulgado pela Justiça Eleitoral. Seus apoiadores dizem que virá um discurso sobre o respeito à democracia e o cuidado com o povo. A gente sabe que Lula venceu essas eleições numa margem muito apertada em relação ao presidente atual, Jair Bolsonaro, e não dá nem para dizer que ele foi aconselhado. Não só isso, ele também tem noção, reconhece o seu desafio de comandar um país dividido. Então, terá que trazer um discurso para todos e não apenas para os eleitores que estiveram com ele nas urnas. Então, expectativa de um discurso de Lula falando de democracia, de cuidado do povo, um discurso plural e também muito emocionado. Vários desses interlocutores da equipe de transição dizem que não terá como segurar a emoção. É a volta de Lula ao comando do país para o seu terceiro mandato como presidente da República, uma marca inédita no Brasil desde a redemocratização. Para esta cerimônia, de acordo com o TSE, 1.000 pessoas foram convidadas. Pouco a pouco eu falei centenas e, na verdade, é mais que isso. Porque a gente tem o número de convidados e o número de confirmados. Entre os confirmados tem aí centenas, pelo menos o último número dava conta de cerca de 300 pessoas confirmadas. Mas de acordo com a Justiça Eleitoral, e aí eu me volto a um dado oficial, porque de fato a gente está perguntando para o cerimonial dessa solenidade, também da equipe de transição, de acordo com o TSE, 1.000 pessoas foram convidadas. E aí você inclui ministros do Supremo Tribunal Federal, de outros tribunais também, políticos de ordem geral, movimentos sociais e representantes das famílias de Lula e de Geraldo Alckmin. Então, a gente vai ter esse discurso de Lula, que dizem será muito emocionado. A gente está diante aí de um presidente voltando ao Palácio do Planalto para o seu terceiro mandato, depois de vários escorregões aí, ou mais do que isso, por ter entrado na mira de investigações sérias, poderosas, como o do Mensalão, que condenou diversos de seus apoiadores em 2012, depois a Lava Jato, que o levou à prisão por 500 dias, mais de 500 dias, mas ele foi, ao fim e ao cabo, teve aí o processo anulado pelo Supremo Tribunal Federal. O que a gente tem depois do discurso de Lula é o discurso de Alexandre de Moraes, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, seguindo o rito. Tem essa questão do que está na lei, que é primeiro o presidente eleito, o discurso, depois o presidente da Justiça Eleitoral, e aí lhe dá esse diploma, que é a formalização do resultado, e também tem um aspecto que é o mais forte, simbólico, né? Esse retorno de Lula à presidência da República, sabendo que terá que fazer um mandato melhor do que o primeiro e o segundo. Ô, Basília, antes de eu passar a palavra para o Gustavo Uribe, deixa eu só matar a curiosidade. Você já tem a apuração de algum possível nome novo para ser anunciado aí para ministros? A gente passou aqui o fim de semana também repercutindo alguns nomes. A expectativa para Margarete Menezes, né, que oficialmente nada foi dito. Temos já algum detalhe para adiantar para quem está ao vivo com a gente aqui na CNN?
Olha, a gente tem os nomes do fim de semana, Margarete Menezes na cultura, expectativa do advogado, escritor Silvio Almeida para direitos humanos. No meio ambiente está tendo uma disputa entre Marina Silva e Isabela Teixeira, duas ex-ministras dessa pasta, sendo que uma da gestão Lula, a outra da gestão Dilma Rousseff. E aí tem uma série de apostas como para integração, infraestrutura, o relator da PEC no Senado Federal, Alexandre Silveira, senador por Minas Gerais, saiu bem cacifado depois de obter tão rapidamente a aprovação do texto ali no Senado e, obviamente, ele vai procurar um lugar ao sol neste novo governo. Ele que não garantiu a reeleição em outubro agora, tentou, mas não juntou votos suficientes para ser reeleito senador por Minas, então terá um caminho para ele no governo Lula. Além disso, o Uribe sabe falar muito melhor, a gente tem Camilo Santana, governador, que poderá assumir a pasta na área social, a exemplo de Simone Tebet, que ainda está namorando com essa possibilidade de virar ministra. Vamos então com a nossa iguaria de Diadema. O nosso abacaxi com ovo de codorna. Sério hoje, não estou entendendo. Segunda-feira de manhã, Basília. Às vezes precisa de umas doses de café. Não sei o que está acontecendo. De repente o sucesso, né? Muita gente pedindo autógrafo. Acho que o Uribe acaba ficando um pouquinho mais acanhado com tanta fama. É que eu perdi o ônibus hoje, tive que pegar correndo um segundo ônibus e aí a gente fica suado e triste. Não, e o dia começa azedo, né? Olha, quem nunca saiu correndo, bom, pelo menos eu aqui na cidade de São Paulo, pro motorista e nem sempre consegue, hein, Gustavo? Mas, Elisa, eu li uma reportagem que faz bem para a saúde correr atrás do ônibus, porque pelo menos a gente faz algum tipo de atividade física durante o dia. Eu li isso também, é verdade que pode mudar para a saúde, enfim, né? Mas aí tem que passar 3 quilômetros atrás do ônibus, aí não sei se é o caso, Uribe. Elisa, sobre o cenário agora da Esplanada dos Ministérios. Neste final de semana, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, se reuniu com um grupo de aliados e fez uma espécie de esboço, o mapa da mina da nova Esplanada dos Ministérios. O que foi nos dito é que ele dividiu em 3 partes. 1/3 para cada grupo. Essa é a meta de Lula, mas dificilmente vai conseguir chegar a uma quantidade exata, mas uma tentativa de que cada grupo fique com 1/3. O primeiro 1/3, a cota pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí essa cota pessoal inclui, por exemplo, a possibilidade da presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, ficar com a saúde. A possibilidade também de termos, por exemplo, algumas indicações como na área do planejamento, como Ana Carla Abrão, ou a Dueck, que é muito aliada também ao nome de Barbosa, que já foi ministro do Planejamento. Na cota do PT, nós temos o nome, por exemplo, de Alexandre Padilha, da Secretaria de Governo, que pode ser anunciado agora nos próximos dias. Temos também o nome de Jean Paul Prates, que foi aquele relator de alguns projetos sobre combustíveis, que poderia ficar à frente de Minas e Energia. E nós temos a última cota, que é a cota dos partidos aliados, que é o grande abacaxi que Lula tem que descascar. Nessa cota temos, como a Basília trouxe, Alexandre Silveira, a possibilidade de infraestrutura. Temos também a possibilidade de Marília Reis, que acabou saindo derrotada na disputa ao governo de Pernambuco com o turismo. Então agora é o momento de dividir as peças. O que tem sido desenhado por Lula neste final de semana? Ele desenhou que na próxima terça-feira, dia 13, número do PT nas urnas, deve haver o segundo anúncio. Nesse segundo anúncio, por enquanto, cota pessoal e também nomes do PT. Ele pretende deixar os nomes dos partidos aliados mais para o final da semana. E tem um motivo: a votação da PEC da transição no Congresso Nacional. Ele quer deixar tudo encaixado e com uma espécie de nota promissória. Ou seja, se os partidos aliados aprovarem rapidamente na terça ou na quarta-feira essa PEC, que é importante para o pagamento de R$600 no ano que vem, aí sim ele pode ceder algumas pastas ministeriais no final da semana ou na semana que vem. Há um imbróglio que é a União Brasil. União Brasil, tio Patinhas do Congresso Nacional, com grandes recursos, tanto de fundo partidário como fundo eleitoral, ainda não tomou uma decisão se vai topar fazer parte da Esplanada dos Ministérios ou não. No Senado Federal, a União Brasil já indicou que pode fazer parte do que a Basília Rodrigues acabou apelidando daquele muro de contenção ao PL, que é um grupo partidário formado por PSD, formado por União Brasil e formado por PT e MDB. Na Câmara dos Deputados há um pouquinho de resistência ainda, mas é uma bancada importante. A União Brasil então deve se reunir para decidir se topará fazer parte ou não, ou
deixar para que o partido fique como uma espécie de cota pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva. Aí seria a questão de Davi Alcolumbre, a possibilidade do senador fazer parte da esplanada dos ministérios, mas com o discurso de independência do União Brasil, ou seja, de que foi uma escolha pessoal de Lula, não um nome sugerido pela sigla.